Fala galerinha, tudo bom? Vocês aqui, o professor Alessandro Correia, do canal SOS Matemática Online. Vamos bater um papo hoje aqui sobre função do primeiro grau. Vamos tentar fazer um resumão para você entender o que é uma função do primeiro grau e quais são os principais tipos de exercícios cobrados, ok? Então vamos fazer a apresentação aqui, ó. Função do primeiro grau. Eu posso escrever uma função do primeiro grau de duas formas. F de x é igual a x mais b. E no lugar do f de x, eu posso colocar que y é igual a x mais b. Tá ok? Mas, professor, por que função? Função, gente, é quando tem alguma condição. Por exemplo, quantos quilômetros você vai percorrer em função da quantidade de combustível que tem no seu tanque, né? Conforme você coloca mais combustível, mais quilômetros você vai percorrer, tá? Então, nessa situação aqui, eu trabalho com as variáveis x e y, tá? Então, os valores de y, ele vai variar de acordo com os valores de x aqui, tá? Então, y em função de x. Tá ok, galera? E por que primeiro grau, professor? Aqui, qual vai ser o expoente do x? Não aparece, mas nós sabemos que quando não aparece, o expoente é 1. Então, por isso que ela é uma função do primeiro grau. Ok, galera? Então, vamos lá. Quais são os tipos de funções do primeiro grau? Nós temos as funções crescentes e as decrescentes. Como que eu faço essa identificação? Quando que ela é crescente e quando que ela é decrescente? Eu vou observar esse valor que acompanha o x, que já vimos na outra lista, que é o quê? É o valor de a, tá? Quando o a ele é positivo, a minha função é crescente. E quando o a ele é negativo, a minha função é decrescente. Observe que nesse exemplo o a vale 2. E nesse exemplo aqui o a vale menos 4. Mas, professor, por que crescente? Olha só, crescente significa o seguinte: quanto mais eu aumento esses valores de x, maior fica o meu valor de y. E decrescente, porque ela está decrescendo, ela está diminuindo, tá? Quanto mais eu aumento esses valores de x, tá? Menor vai ficar o meu valor de y, tá? Então, no meu plano cartesiano que a gente vai ver daqui a pouco, quando eu tiver uma função crescente, ela vai ter essa posição, crescente, tá? Quando eu tiver uma função decrescente, ela vai ter essa posição, ela vai ser decrescente, tá ok? Vamos lá. Valor numérico de uma função. Vamos fazer junto esse exercício aqui, ó. Sendo f de x igual a 3x menos 2, calcule f de menos 1. Isso aqui é para calcular o valor numérico dessa função. Observe o seguinte: esse menos 1, ele está na mesma posição do x. Então, para mim calcular esse tipo de questão, é bem simples, tá? Observa que como menos 1 ele está na posição do x, aonde apareceu o x aqui, eu vou substituir por menos 1. Então, vai ficar 3, que multiplica menos 1, menos 2. 3 vezes menos 1 vai dar menos 3. E menos 3 com menos 2, o meu resultado final aqui vai dar menos 5. Tá, galera? Então, o valor numérico de uma função é isso aí. Só você substituir. Como ele quer f de menos 1, você considera o x igual a menos 1, substitui na sua função e calcula o valor numérico. Ok? Vamos lá. Raiz de uma função, tá? Ah, professor, o que é raiz mesmo? Raiz, gente, por exemplo, quando eu tenho aqui meu plano cartesiano e a minha função corta aqui o meu eixo x, isso aqui que eu chamo de raiz, tá? Como que eu faço para calcular isso, professor? Eu pego a minha função, o 2x menos 6, e igualo a 0, tá? E calculo agora uma equaçãozinha normal. 2x é igual a 6, porque esse menos 6 passa para o outro lado invertendo o sinal, e x é igual a 6 dividido por 2. Porque esse 2 está multiplicando, passa para cá dividindo. X igual a 3. Então, esse valor que eu falei aqui, ó, seria x igual a 3. Tá? E nesse caso aqui, o meu y vai ser igual a 0. Ok, galera? Então, raiz de função também, nunca mais ninguém vai errar. Vamos lá. Professor, como que eu represento a minha função no primeiro grau no meu plano cartesiano? Olha só. Sempre que falar em função no primeiro grau, a representação no plano cartesiano vai ser uma reta, tá? Olha só esse primeiro exemplo aqui, ó. Eu falo que y é igual a x. Ou seja, ó, quando x igual a 1, y igual a 1. Quando x igual a 2, y igual a 2. E eu vou traçando esses pontos aqui, ó. Quando x igual a 0,
y igual a zero. E vou unir todos os pontos. Essa minha reta aqui representa esta função. Tá ok? Agora essa aqui, preste atenção. Y é igual a x mais 1. Esse 1 aqui, gente, tem que prestar muito importante, tá? Porque esse aqui é o meu coeficiente linear, tá? É o ponto de corte com o meu eixo y. Observe como aqui é mais 1, ele corta meu eixo y em mais 1, tá? Olha só, observe que o y ele é sempre uma unidade a mais do que o x. Então, olha só, quando o x for 1, se eu pegar esse 1 e colocar aqui, 1 mais 1 dá 2. Meu y é igual a 2. Por isso que eu marquei esse ponto aqui. Aí eu uno os pontos e faço a minha reta. E tem também a função constante, tá? Observe que nessa função aqui, eu falo que y é igual a 2. Ou seja, qualquer ponto que eu marcar aqui, ó, o valor de y sempre vai ser igual a 2. Tudo bem, galerinha? Então, vamos lá. Dando continuidade aqui no nosso estudo aqui de função do primeiro grau, importante a gente memorizar duas partes muito importantes da minha função. A minha função nós já vimos que ela é escrita dessa forma aqui, ó, y é igual a x mais b. Só que esse a, ele representa o coeficiente angular e a fórmula dele é essa aqui, ó, a é igual a variação de y sobre a variação de x. E esse b é o meu coeficiente linear, que muitos livros também chamam de termo independente, porque ele não vem acompanhado do x, tá? Ele representa o ponto de corte ou um ponto de interseção com o eixo y. Olha só. Aqui está o meu plano cartesiano, tá ok? Então preste atenção aqui. O que representa esse A aqui? Representa esse ângulo aqui que ele forma com o eixo x. E o que representa esse B aqui? É onde ele está cortando o meu eixo y. Vamos fazer um exercíciozinho aqui para você entender essa